Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Estamos lendo o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Qual foi a graça de Deus que se manifestou na época de Paulo, na época de Pedro, de João, de Mateus, de Marcos? A graça de Deus é Cristo, porque Cristo é Deus vestido de carne. Cristo é Deus que se fez homem. Graça é Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo é a graça, é Deus dado gratuitamente a nós. Isso é graça. E ela se manifestou em carne. E hoje? Hoje a graça de Deus é manifestada no Espírito Santo. O Espírito que dá vida, os 7 Espíritos de Deus, é o mesmo Espírito. É Jesus Cristo, que é Deus que se vestiu de carne, ressuscitado. Essa é a graça salvadora de Deus, disponível a todas as pessoas em todos os lugares. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que Deus nos ensina? O que a graça de Deus nos ensina? A graça não é uma religião, não é uma denominação. Muitos ensinam, Deus me trouxe para essa graça, se referindo a um grupo. Muitos ainda da congregação cristã no Brasil dizem isso. Deus me chamou para essa graça, atribuindo a palavra graça ao grupo religioso com o nome de igreja, congregação. Não. Graça é Deus, dado gratuitamente a nós. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. É Deus, o Pai. O que Ele nos ensina? A sermos sóbrios, justos e sermos pessoas que temos piedade, que é Deus manifestado na nossa carne. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Então Ele se manifestou em carne. Morreu, ressuscitou. Hoje Ele é o Espírito. Você só pode desfrutá-lo dentro do seu Espírito. Senti-lo, vê-lo, ouvi-lo, falar com Ele dentro de você, no seu Espírito. Mas da mesma forma como Ele veio em carne, Ele vai se manifestar e todo olho verá. Todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra. Será um dia singular. Esse será o aparecimento da glória de Deus, não na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nem lá no Monte Sinai, que o monte ficou em chamas, mas em toda a terra será um dia singular, o dia da volta gloriosa do Senhor, a segunda vinda dele. A primeira vinda dele, ele veio como filho do homem, sendo Deus, nascendo da Maria. Mas a segunda vinda dele será como filho de Deus, um pé no Monte das Oliveiras e outro no mar. E o monte vai se abrir, é o final da grande tribulação. É a guerra do Armagedon. Ele vai aparecer com a sua glória, o céu se enrolará, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tal pai, tal filho. Muitas qualidades boas e ruins, os filhos aprendem com os pais. Aqueles que eles se tornam depois têm muito a ver com seus pais. E tem uma outra parte que é dele mesmo, que ele mesmo é que criou por causa do seu ambiente, as suas escolhas. E aqui o Senhor está dizendo, Ele se deu a si mesmo por nós, para nos comprar, para nos remir, para pagar o preço de todos os nossos pecados, de toda iniquidade. Porque o diabo é aquele que vem para matar, roubar e destruir. E ele veio para purificar. Então hoje nós estamos tendo um viver aqui humano
de purificação. Nós somos o povo dele, um povo especial, escolhido. E por meio desse povo, que é a igreja, não é uma religião, Deus se expressa por meio de boas obras. Porque Jesus só fez boas obras aqui porque Ele é Deus, Ele é amor. Ele quer se manifestar em nós. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ensina isso, Tito. Ensina que graça é Deus dado de graça para nós. E que essa graça que é Deus manifestado na carne, hoje é o Espírito, está dentro do nosso espírito. Ensina, Tito, da mesma maneira como ele veio em carne, ele vai voltar e todo olho verá. Vai ser a manifestação do dia de Deus, do grande dia de Deus. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Senhor, Ele é o Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui aguardando a manifestação do Teu poder, da Tua glória em todo o universo. Só o Senhor pode nos fazer zeloso da palavra, do nosso viver. Só o Senhor pode nos fazer zeloso de boas obras, para que o Senhor possa nos encontrar fazendo assim. Caso, Senhor, a gente venha a morrer, a dormir, antes que o Senhor volte, nós precisamos ser levados pelo Senhor como especial e zeloso e de boas obras, para que na ressurreição, nesse grande dia da Tua glória, nós possamos ressuscitar da mesma forma. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse viver santo e piedoso. Nós somos incapazes, mas o Senhor é capaz de operar em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a Te vivermos cada dia da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Vamos nos preparar para esse grande dia que a glória de Deus vai aparecer em todo o universo, em toda a terra. Está chegando. Tem muita coisa para se cumprir antes desse dia, que vão se cumprir num abrir e fechar de olhos. 7 anos antes do aparecimento final dessa glória. Está determinado por Deus na sua palavra, no livro de Daniel. Quando vai começar os últimos 7 anos que antecedem a volta do Senhor? Vai começar com o sacrifício de animais lá em Jerusalém. Quando o templo lá for edificado e os judeus começarem a fazerem o sacrifício de animais, chegamos no tempo do fim. 7 anos para a volta do Senhor. Será que dá tempo da gente se preparar ou a gente até chegar lá, nesse começo de últimos 7 anos? Toda a terra vai estar em grande tribulação. Toda a terra está caminhando para nação contra nação e reino contra reino, cidade contra cidade. É assim que o Senhor falou. Vai surgir a necessidade do líder mundial. Ele será escolhido lá da cabeça do dragão, lá da Europa. E ele fará uma aliança com todos os países da terra e terá que fazer uma aliança com os judeus. E ele fará uma aliança com os judeus por 7 anos. É os últimos 7. Mas na metade da semana dos 7 anos ele vai quebrar a aliança. Porque ele será ferido de ferida mortal na cabeça de Apocalipse 13. Quando ele se levantar do seu velório, ele vai se declarar que ele é Cristo, que ele é Deus. Aí ele é o anticristo. Olha quantas coisas estão para acontecer. Estão prestes a acontecer. Não dá tempo da gente se preparar naquela hora. É um viver, cada dia, comendo do Senhor como palavra, bebendo dele como Espírito e sendo aperfeiçoado e purificado cada dia. Que o Senhor nos dê essa graça de desfrutarmos dele dentro do nosso espírito, de graça. E que nós possamos fazer como Tito, ensinar com toda autoridade a palavra de Deus para todas as pessoas. Louvado seja Deus. Amém.